Olá, Thelma, bem-vinda ao TalTube, né? Thelma é a nossa cofundadora do canal. O canal foi criado em 2019 por Rosa San Juan, Thelma Bonnier e eu, que sou Marie de Beissac, né? Thelma é a professora de Ziwei do Sul, na astrologia polar taoísta, né? E ela vai falar com a gente hoje sobre o ano do dragão de madeira, que se inicia em 9 para 10 de fevereiro de 2024. Né? A Thelma é sacerdote taoísta e coordena as atividades da Sociedade Taoísta do Rio de Janeiro, sob a supervisão do mestre regente Wagner Canalonga, da Sociedade Taoísta de São Paulo. Né? E é uma honra ter a Thelma aqui, né? Para falar desse tema que é assim muito interessante, né? Porque vai falar justamente dessa visão do Tao que tem a ver com os ciclos da natureza, né? E aonde a astrologia, a observação do céu é algo fundamental, né? Então, Thelma, eu gostaria muito que você nos falasse, né, sobre quais são as perspectivas para esse ano que vai se iniciar. Eu vou deixar você aqui no palco. Obrigada, Marie, pelas palavras. Então, eu sou Thelma Bonio de Tirana, esse é o nosso canal da YouTube. Todo ano nós fazemos uma palestra na entrada da energia do ano chinês, astrologia chinesa. Nós sempre lembramos aqui no nosso canal sobre essa regência energética, né, de acordo com a visão chinesa do universo. E não seria diferente esse ano, o ano do dragão de madeira, um ano que tem início astrologicamente no dia 10 de fevereiro. Então, é sobre ele, sobre a sua força, sobre a sua energia, que nós vamos falar na data de hoje. Essa primeira ilustração que eu coloquei aqui, na abertura da nossa palestra, mostra o dragão e a relação que se estabelece com os 5 elementos. Quando a gente fala em astrologia chinesa, a gente está se referindo à relação entre forças do céu e forças da terra. Então, nessa imagem, nós temos uma relação do dragão, do regente, junto com os 5 elementos. Então, de 12 em 12 anos, nós temos uma força do dragão. E a cada 60 anos, nós temos uma força do dragão de madeira. Como nós podemos ver aqui, o último ano do dragão de madeira, está aqui a árvore, né? Foi no ano de 1964, que combina justamente com o ano de 2024. De onde parte esse princípio sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje? O que é a astrologia chinesa? Bom, a astrologia chinesa ela é a orientação que o antigo chinês utilizou para estabelecer a sua relação com o mundo. Então, a carta celeste chinesa ela identifica muitas estrelas, inúmeras estrelas. É um estudo avançado na China antiga, né? Era digamos, um estudo, né, que usava vários instrumentos e tem cartas celestes registradas com mais de 10.000 estrelas. Antigamente, na China, usava-se o termo leitura do céu, que designava tanto a astronomia quanto a astrologia. E esse conceito, essa visão do Tian Wen, da leitura do céu, está presente na astrologia, nessa astrologia, né, sobre a qual a gente vai falar hoje. Tá? Então, a relação de observar a relação entre Sol, a Lua, os planetas e as estrelas, né, o homem chinês antigo pôde estabelecer padrões para que ele pudesse orientar a sua ação na Terra. Então, padrões de declínio e crescimento da Terra. Tá? E assim ele poder ter a sua vida de acordo com o princípio da natureza.
calendário chinês que a gente conhece, calendário luno-solar, calendário do Imperador Amarelo, ele é um calendário muito antigo. Ele foi baseado, fundamentado na relação dos planetas com as estrelas, o Sol e a Lua, e ele gerado a partir da relação das forças do céu com a Terra. Ora, esse princípio é muito importante a gente ter em mente, porque o homem chinês, toda a relação de conhecimento chinês estabelece um padrão, que é o padrão céu, homem e terra. Na astrologia não seria diferente. A gente vai ter essa relação entre as forças que estão no céu e as forças que estão na terra. Então, nós relacionamos aqui, nesse calendário, né, 10 troncos celestes e 12 ramos terrestres, que foram definidos a partir dessa observação. E é muito importante, a gente sabe, através dos estudos, né, tanto da astrologia quanto da medicina, do próprio Xing e de outras artes taoístas, a importância que tem nos textos a noção da astrologia, o conhecimento da astrologia, conhecer o movimento do Sol, conhecer o movimento da Lua. E o Neijing, que é o grande tratado interno de medicina chinesa, do Imperador Amarelo, ele vai dizer o seguinte: a primavera dá a luz, o verão cresce, as colheitas são feitas no outono e as provisões nutrem o inverno. Ou seja, toda a sabedoria, né, antiga de olhar para o céu, acompanhar o movimento das estações, foram definidas pelo próprio calendário. E o Neijing vai nos falar sobre isso também. Né? Tem várias passagens desse tratado em que a astrologia, o conhecimento do movimento do céu e da lua, ele é de fundamental importância. Tian fala é céu, né? Tiangan. Tiangan é o tronco celestial. É o tronco de uma planta, né? Di é o ramo de uma árvore ou planta, o suporte. Então, a gente tem a imagem dessa junção do tronco celestial com o ramo terrestre, é como se fosse uma árvore da vida, que conecta o céu à terra. Né? Então, e se a gente observar uma árvore, né, a árvore sempre busca essa relação. As raízes, representando aqui os ramos terrestres, e os troncos celestiais, representando essa possibilidade de se alcançar o céu. Então, é a partir dessa relação que o homem conseguiu se orientar, né, no que a gente chama desse eixo terrestre. Né? E o calendário, eu falei que era um calendário lunar-solar, né? Ele tem duas datas. Na verdade, ele tem vários ciclos, ele não tem duas datas. São vários ciclos. E o primeiro dos ciclos que tem nesse calendário é marcado pela relação com a natureza, com os ciclos da natureza. Então, o primeiro ciclo, que tem início no dia 4 de fevereiro, é chamado Lixun, marca a chegada da primavera, marca o que eles chamam do Festival da Primavera. Né? Então, o calendário solar ele é baseado na posição do Sol. E essa imagem é muito interessante, que esse ideograma é o ideograma primavera. E as lanternas vermelhas dessa imagem nos lembram, né, da vida que começa na primavera. Então, o Festival da Primavera, o Luxun, ele é sempre numa data fixa. Ele marca o início do calendário solar, que é datado no dia 4 de fevereiro. O calendário lunar é baseado na órbita da Lua ao redor da Terra. O dia da Lua Nova é o primeiro dia de um mês lunar. O comprimento de um mês lunar é a duração entre 2 dias de Lua Nova, que é de 29 ou 30 dias.
Então, existem alguns anos que nós vamos ter 13 luas, em função dos dias, né? No ano de 2024, relacionando ao dragão de madeira, a data do início do calendário lunar é o dia 10 de fevereiro, que aqui no Brasil coincide com o período de carnaval, né? Então, 10 de fevereiro é a chegada dessa lua nova e é o início desse calendário lunar. Ele é muito importante, o calendário lunar, nas artes taoístas. Então, muitas escolas, a nossa escola de astrologia, algumas escolas de Feng Shui vão utilizar o calendário lunar. Aqui eu coloquei os 12 ramos terrestres. Então, aqui a gente começa a entender o enunciado, a não do dragão de madeira, né? Então, a gente tem aqui o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, macaco, o galo, cachorro e porco. São 12 ramos terrestres, são 12 animais, são 12 signos. Ora, o número 12 mas também está relacionado a horas, a meridianos, como a gente sabe. Então, cada animal desse, né, como signo, representa também uma hora do dia. Então, a hora chinesa, isso vai ser importante na astrologia, ela se divide em 12 horas energéticas, em 12 energias, que compreendem 2 horas nossas do Ocidente, né? E essas horas estão relacionadas também aos meridianos, a força energética que passa por esses meridianos. Tá? Existem outras simbologias também para o 12, como um ciclo de vida, né? E ao longo do estudo do conhecimento chinês, do pensamento chinês, a gente estabelece outras relações baseadas nesse princípio. Aqui eu trago um quadro que sempre me perguntam, né, nas minhas palestras, sobre dragão de madeira. Então a gente vê aqui que ele, acompanhando aqui a ilustração, né, o dragão, ele tem esses vários anos aqui relacionados a ele, né? Não só dragão de madeira, mas até, coincidentemente, o primeiro dragão que tem aqui é de madeira. Como a gente mostrou lá no início, a gente tem várias datas, então as pessoas sempre me perguntam, eu nasci no ano tal, o que eu sou, né? E aí eu sempre procuro informar. Essa tabela, ela é muito simples no sentido de que ela não traz muita informação sobre a pessoa, né? Então, por exemplo, o fato de você ser boi e ter nascido em 2009 é uma formação muito partida sobre você, né? E a astrologia vai além disso, né? Então, primeiro eu comecei a falar da relação que há entre tronco e ramo. Então, dragão de madeira ele traz um significado, mas ainda também é muito pouco a seu respeito. A gente precisa saber mais sobre, né? E é isso que faz a astrologia quando abre um mapa, por exemplo, né? Então, na verdade, o que esse quadro apresenta é uma pequena amostra sobre a pessoa, né? Ou sobre o ano, sobre a força daquele ano. Tá? E aqui nós vamos ter os troncos, que vão combinar com os ramos. Então, nós já vimos que há uma combinação de 10 daqui, os 12. Olha, 10 com 12 dá 120, mas como nós temos aspectos yin e aspectos yang, nós vamos ter um ciclo de 60. Por isso que nós falamos um ciclo sexagenário. E aqui é muito interessante porque são os elementos que nós já conhecemos, né, na medicina chinesa. Eu até deixei aqui na cor específica relacionada a cada elemento. Então, Já fala da madeira, e é esse Já que vai combinar com o dragão esse ano, né? Então, aqui, Já, esse Já que está combinando, né? E, que também é madeira. Bin e Jin, fogo, Yang e fogo Yin.
U é a terra Yan, Di é a terra Yin, o Gen metal Yan e o Xin metal Yin. A água é o Ren, água Yan, e a água Yin é o Gui. Essa combinação, ela é muito importante da gente ter em mente, porque ela vai nortear, né, essa relação da força da Terra. Então, o elemento, desculpa, da força do céu. Então, a gente tem aqui um dragão associado a uma madeira Yan. Aquela força que vem do céu é a força da madeira, né? E aí eu queria entrar agora na astrologia polar taoísta, que é um estudo que eu vou fazer para que nós possamos entender o dragão de madeira. Então, o Ziwei do Shu é uma arte taoísta muito antiga, já conhecida de quem frequenta esse nosso canal, né? Que significa o cálculo, o estudo do cálculo da estrela polar. Basicamente é o que diz esse nome, né? Esse enunciado aqui em chinês. Aqui a gente tem um mapa mostrando o centro do hemisfério norte da China, né? Com as múltiplas constelações, né? É um mapa bem antigo também, muito importante, vocês vão encontrá-los em outros momentos, tá? Sim, falei do ano do dragão de madeira. Então, como é que a gente chega nesse cálculo aqui para montar um mapa? Pois bem, a gente tem o cálculo baseado na data e hora de nascimento. Então, a gente converte para o calendário chinês, nesse calendário sobre o qual acabei de falar para vocês, a data ocidental e transformado no calendário oriental. Então, esse é o mapa do ano que se encerrou, né? Do ano do coelho. Na verdade, para a astrologia taoísta, ele está se encerrando no dia 9, né? Mas aqui a data é 2023. E aqui a gente tem o dragão, o domicílio do dragão, o palácio do dragão. Então, a partir da conversão dos dados para o calendário oriental, o calendário chinês, a gente vai abrir esse mapa, né? E a gente vai ver o que nós que a casa do dragão ele é fixa no mapa. Ela sempre vai ocupar essa casa aqui, né? Esse palácio, tá? Mas cada um de nós, de acordo com a combinação energética do nosso nascimento, teremos estrelas e áreas da nossa vida aqui diferentes. Esse caso aqui é um exemplo. A pessoa tem a casa dos irmãos em 2024 no seu destino. Então, ela tem um dragão numa casa de relacionamento, né? Ora, a astrologia chinesa ela vai estabelecer relações, né? Então, até tem essa imagem aqui desse triângulo, que nos mostra aqui em 24, no mapa da astrologia chinesa, casas que vão estar diretamente relacionadas, que a gente chama triângulo, é a casa do dragão, macaco e rato. Dragão, macaco e rato tem uma força Yan. Então, nós estamos falando de um ano Yan. Um ano que vai ter uma força Yan agindo sobre nós. Quem é Yan estaria mais de acordo com essa força. Quem é Yin sentirá mais essa força. Esse é um enunciado que precisaria de um estudo mais aprofundado em cada mapa, mas essa ideia do Yan, que se relaciona com o Yang, e o Yin, que vai ter essa submissão ao Yang, né? Quer dizer, essa é uma abordagem inicial, sem aprofundar, né? E o oposto aqui também vai ter uma influência muito grande, que é o cachorro. Então, dentro do mapa da astrologia taoísta, do Ziwei do Shu, a gente tem 12 domicílios, ou 12 palácios, sendo que nós vamos ter relacionamentos aqui o tempo todo acontecendo entre esses palácios, tá?
No ano de 24, a regência principal, a força principal, será no relacionamento desses 4 palácios aqui. Então, quem é dragão, e aí a gente viu lá na tabelinha, quem é macaco, rato e cachorro, terá um ano em evidência no mapa. O que é o dragão na astrologia chinesa? O dragão, ele tem uma força criativa na concepção maior. Aqui, o dragão nos fala também de espiritualidade e autoconhecimento, autodesenvolvimento. Essa casa é muito importante nessa astrologia, porque ela fala de uma elevação espiritual, de uma necessidade de se libertar, de autoconhecimento, de se expandir, e traz também o sentido daquela visão de algo que ultrapassa o visível, ultrapassa o convencional. Então, essa casa tem um sentido muito elevado no nosso mapa. O contraponto dela é o cachorro. Ora, o cachorro, a gente tem é como um animal com 4 patas no chão. E ele está numa casa que fala da estabilidade, da materialidade. Enquanto o dragão está no céu, o cachorro está na terra. Então, a terra estabelece essa conexão conosco, né, de vida, de materialidade, de transformação, né? Colocar os pés na terra, produzir, né? A terra estabelece todas essas possibilidades conosco. E nesse mapa, a gente vê essa possibilidade estudando esse eixo. E esse eixo vai estar em evidência em 24. Então, é um momento muito importante de leitura de vida, né? De conhecer as nossas possibilidades e avançar. Avançar com a cabeça no céu e os pés na terra. Esse é um grande desafio, né? Para todos nós. Então, essa é uma mensagem rápida, né, que eu deixo aqui, mas que é interessante e importante que a gente entenda o sentido dessa possibilidade de transformação. Então, toda vez que esse eixo, que se passa por esse eixo, e a cada 12 anos, então o próximo será em 2036, ativa uma energia forte, uma necessidade de expansão no sentido mais elevado e também de conquista no sentido mais da terra, tá? O dragão, na concepção chinesa, é um animal mítico, né? Ele não é, digamos assim, ele é desses 12 que foram desses anunciados, ele é o único que não tem uma forma que nós temos. Nós não vemos dragão andando na rua, no jardim zoológico, né? Na praia, né? No campo. A gente não vê o dragão. Então, mas o dragão, na concepção chinesa, ele é um animal mítico e que é visto entre as nuvens e nos rios, é visto na terra. Então, ele é observado frequentemente na natureza, na visão mítica chinesa. Ele pode ser observado na natureza. Na visão taoísta, aprofundando um pouco mais, ele é aquele que eleva, né? Por isso ele ocupa a posição do céu, né? Na astrologia Zhuangzi do Shu, a gente tem várias linhas de interpretação. Eu escolhi uma delas hoje, até diferente dos anos anteriores, porque ela foca muito no sentido de uma transformação. Então, é uma linha que se chama Sihua, fala de 4 transformações. Essas transformações acontecem o tempo todo na nossa vida e em todos os anos, tá? Então, essas 4 transformações são o Huaku, que é transformar em fama e reconhecimento. Então, uma estrela é transformada em fama e reconhecimento em algum palácio. Então, alguma área da sua vida, ela tem uma força de reconhecimento. Huachen, que é transformar em capacidade de poder. Então, alguma área da sua vida tem essa estrela regendo, atuando. Hualu, transformar em prosperidade e riqueza. Então, Hualu vai se associar também
a uma estrela, geralmente uma estrela principal, grande, forte, né? Não forte, né? Mas no sentido mas de grandeza, né? Essa estrela Hualu, uma transformadora, vai se unir a uma estrela principal no palácio e vai também trazer essa possibilidade de transformação. E Roadi, que é a estrela que fala da dificuldade, do desafio. Então, ela se une também a uma estrela no palácio, e aí ela traz esse desafio para o nosso mapa. Tá? Então, a gente pode fazer uma leitura somente baseada nesses 4 princípios, nessas 4 transformações? Podemos, né? É muito interessante também e da gente entender como, né, portas podem se abrir, oportunidades podem acontecer a partir do conhecimento dessas 4 estrelas. No ano de 24, nós temos a transformação em estrelas fortes, né? Que são o Uchu, Pojun, Lianzhen e Taiyan. Então, Uchu é a estrela das artes, da prosperidade, do militar. O Pojun é a estrela da inovação, daquele impulso para ir adiante, quebrar fronteiras, né? Quebrar limites, conquistar novas terras. O Lianzhen é a estrela da administração, é uma estrela mais introspectiva. O Taiyan é o Sol, é o Pai. Essas 4 estrelas em 24 no nosso mapa, todos nós temos essas estrelas, elas vão ganhar características. Então, o Uchu, que é esse militar, ele vai se transformar em reconhecimento. Ora, se ele já é uma estrela de prosperidade e de vigor, ele vai ter maior reconhecimento, abrangência no seu mapa. O Pojun vai se transformar também ele vai ser a estrela da inovação e do impulso transformado em capacidade. O Lianzhen, que é a estrela da emoção e da administração, ele fala também em ser transformado em prosperidade, recursos financeiros. E o último é o Sol, transformado em desafio, ele vai trazer uma necessidade de buscar ampliar o nosso horizonte. Né? O Taiyan, quando ele fica com esse desafio, ele nos traz uma ideia de abrir os horizontes, ampliar o nosso olhar. Né? Então, se a estrela da prosperidade, do vigor, recebe a transformação da fama, é bom para que a gente use essa fama para adquirir riqueza e com a riqueza segue seu sucesso pessoal e profissional. Esta combinação produz uma voz franca e direta da personalidade do Uchu. O Uchu ele é muito direto, ele tem uma natureza do metal. Então ele se dirige objetivamente para aquilo que ele quer conquistar. E com a fama ele fica muito em evidência. Então é bom que ele exercite uma gentileza, um tato na hora de se relacionar com as pessoas, principalmente na hora de falar com as pessoas. Né? Então, é bom, né? É interessante porque ele gera esse movimento de ir à frente, de conquistar, né? De ter o trabalho dele reconhecido, mas ele precisa muito saber lidar com as pessoas, né? Como se comunicar com os outros. Ora, a outra estrela, que é essa estrela da inovação, do impulso, ele vai ter um valor, né? Uma transformação acrescentada à sua natureza. Então, a ideia de começar a criar coisas, de buscar coisas novas, né? Romper barreiras, conquistar novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos, isso tudo lhe é favorável. Né? Então, ele pode ser um ano
dependendo da estrela que você tenha, onde ela cai, em que palácio da sua vida, né, em que área da sua vida, muito bom para pensar coisas novas, né, lançar novos empreendimentos, né, buscar novas fronteiras. Tá? E a última estrela ou desculpa, a penúltima, né, o Lianzeno, é a estrela da emoção, do romance, né? Ela é uma estrela muito afetuosa, né? Muito sensível, né? Mas muito introspectiva de natureza, né? Então, o que é importante? Ela pode trazer recursos, né, para o palácio onde ela estiver colocada. A riqueza pode ser também de fundo emocional, tá? Então, as relações familiares, de amigos, né? Podem ser relações que também tragam benefícios, podem trazer questões auspiciosas para as pessoas. Então, um ano também que as relações pessoais podem ser prósperas, né? E aí sim, a última estrela do ano, ou melhor, a última transformação do ano de 24 é o Taiyan. Ora, a estrela do Taiyan é a estrela do elemento masculino, transformada em desafio, né? É a cabeça, é o sol, é o pai, né? O sol vai significar a maioria, o público, né? Quando ele está obstruído, ele fala em dificuldade de ser compreendido, né, por um grupo, né, aqui eu coloquei a multidão, né? Então, as áreas que são governadas pelo Sol, que é a parte toda superior da cabeça, né, também do coração, né, elas estão mais propícias a sofrerem doenças e incômodos, né? Então, é bom também a gente olhar, abrir os nossos horizontes, no sentido da gente conseguir também fazer com que a nossa cabeça, né, no sentido maior, enxergue as coisas e abrir até o coração. Quando você olha ao longe, você consegue também fazer com que o seu coração também se abra, né? Então, aqui quando o palácio pessoal, ou melhor, quando o Taiyan tiver colocado no seu mapa em algum palácio pessoal, que aí eu coloquei destino, carreira e prosperidade, é bom ter cautela nas relações com o elemento masculino. Pode ser o pai, pode ser o chefe, né? E ter atenção para não atrair disputas facilmente. Porque esse sol, ele sempre vai brilhar. Se esse sol tem dificuldade em brilhar, ele continua brilhando. Só que ele acaba chamando muita atenção para ele, né? Então, o sol, o Adi, ele é bem desafiado, né? Ele é bem desafiado no ano de 24, tá? Uma dica que eu dou sempre é essa: olhar ao longe, expandir seus horizontes, né? Saber o que. Focar. Né? O sol, ele olha ao longe e foca em algo que seja propício, que seja favorável. Ora, dentro do pensamento chinês, do estudo que a gente fala da metafísica chinesa, existem escolas de arte da ordenar a energia da água e do vento, o Feng Shui, que trabalham muito com a força do Tai Sui, astrologia também, né? Então a gente sempre fala, o Tai Sui de 24, o Tai Sui de 23. E essa imagem do Tai Sui, o Tai Sui é um general, né? Que a gente chama de general, na verdade é uma força celestial que governa tudo na Terra, tá? Ele é chamado também de Grão-Duque Júpiter. Ele muda de posição anualmente, seguindo a progressão do planeta Júpiter ao redor da Terra. É uma estrela que fica sempre na casa do animal dominante do ano. No nosso caso aqui, 2024, é o dragão. Ele vai morar nesse ano no Sudeste, tá? Muitas pessoas colocam uma imagem como essa nessa região da casa, de acordo com o Feng Shui. É como se ali tivesse a proteção, fosse o lugar necessário, no lugar indicado, né, para colocar essa proteção, tá?
Então, como aqui faz todo sentido a ideia dos 60. Então, são 60 comandantes designados para comandar a cada ano, e cada um com suas próprias características, temperamento e habilidades. Em alguns templos taoístas, vocês vão encontrar as 60 imagens, que são 60 imagens de generais, cada um com apetrecho. Então, cada ano, ele fala de apetrecho específico, das qualidades, dos atributos daquele general. Então, em 24, será o general Li Shan, que nasceu durante a dinastia Yan, Yuyan, né? Aqui fala um pouco sobre a trajetória desse general, que pode nos ajudar a entender um pouco o ano de 24, né? Ele era um homem filial, reto e honesto, correto, né? Que subiu rapidamente na hierarquia para se tornar um oficial magistrado. Era altamente respeitado, pois praticava um governo correto, moral. Ele mesmo cuidava das disputas civis, onde ele fazia com que as partes, né, se reconciliassem, né? E ele era muito leal e incorruptível. Ele passava essa mensagem para o seu exército, tá? A ideia de conduzir o seu mandato, né, como grande general que ele era, de forma pacífica, onde todos desfrutavam de uma vida sem problemas, né? Ou pelo menos com poucos problemas, tá? Então, se a gente for traduzir essa imagem para o ano de 24, né? É como se a gente tivesse um líder, um general que saiba guiar, que soubesse guiar os seus soldados, né? E também soubesse governar, levar essa mensagem para o seu condado, né? Então, a ideia que a gente tem aqui é que a gente possa usar dessa sabedoria, né? Dessa virtude, isso é muito importante, a virtude de uma conduta, né? Onde ele era capaz de usar da lealdade. Isso é muito importante para 24. Tá? Aqui eu trago sempre, todo ano, um enunciado sobre as luas. Então, nós vamos ter 12 luas ou 12 meses, né? Em que a gente vai ter aqui o Benin, que é a primeira lua, que entra no dia 10 de fevereiro. Então, a gente vai ter aqui o tigre, a primeira lua é sempre o domicílio do tigre, né? Então, tigre tem um sentido de movimento, né? Começar a se movimentar. Então, a gente sempre diz que a gente começa a se movimentar na chegada da energia nova, na chegada dessa primavera, né? Desse festival da primavera. E recomeçar, na visão chinesa, é sempre o movimento associado à primavera. A primavera fala do renascer, né? Reviver, recomeçar. Então, é sempre uma oportunidade de reviver, né? Renascer. Renascer com mais força, né? Aquilo que brota da terra, que vem à tona com a primavera, ele traz uma jovialidade, ele traz uma potencialidade de que renascer, né, de uma forma nova, né? Então, muito interessante essa imagem associada ao próprio movimento da natureza, tá? E aí, finalizando aqui, o 12º mês ou lua seria o dia 20, terminaria no dia 28 de janeiro de 2025, com a entrada da energia da serpente, tá? Que será o próximo ano. Pois bem, sobre o dragão, que é o motivo aqui da nossa palestra, existem inúmeras escolas, inúmeras técnicas de interpretação sobre a energia do ano do dragão, não só na China, como em outros países orientais, né? Então, os próprios países ligados ali àquela região da China têm imagens diferentes sobre o dragão, né? Simbolismos diferentes sobre o dragão, tá? Dragão de madeira é a força que irá reger o ano de 2024 ou 4.721, segundo o calendário taoísta. Dragão de madeira é um código, como a gente já viu, é uma junção energética, ele reúne combinações.
E ele é uma das 60 possíveis combinações entre o céu e a terra. Ele é composto pelo tronco celestial Já, que vai representar a madeira, uma madeira de polaridade Yang, e o ramo terrestre Shen, que representa o dragão. O dragão, também é regido por um elemento, né? Então, ele é regido pela terra Yang. Então, esse é um ano de madeira no tronco celestial, conquistando a terra no ramo terrestre. Pela teoria dos 5 elementos, né? A madeira ela vai estar conquistando a terra. Tá? Então, essa ideia de um ano de madeira de força do dragão de terra. Desculpa, do dragão de madeira. Tá? Então, a madeira Yan representa uma árvore frondosa. Ela é fiel aos seus princípios. Ela tem uma força muito grande. E pode representar o chefe ou o líder. A força dessa árvore vai mobilizar a terra, causando desequilíbrios, movimentos excessivos e pensamentos obsessivos. A força dessa árvore ela vem do céu, né? Ela vem do céu. Então, a madeira Yan, Já, ele vai vir, o tronco celestial, com muita força sobre a terra, com muita força sobre o dragão. E aí os mestres nos falam de muito movimento da terra, terremotos, os maremotos, porque o dragão também está associado à água, né? Então, a gente tem imagens de grandes movimentos da terra, movimentos da natureza, a questão climática também, né? Então, nos fala desses grandes movimentos. No início do ano ocidental, nós já tivemos um maremoto um terremoto no Japão, né? E, então, a gente sempre acompanhando esse movimento da Terra, né? Tá? Por que pensamentos obsessivos? Porque a Terra, movimentos excessivos, desequilíbrios, porque é uma força muito grande que atingirá a gente de uma forma, porque nós somos parte dessa natureza. Nós somos o micro, né? Que está ligado ao macro. Então, essa influência do ano, ela pode nos atingir diretamente. Tá? Então, é bom praticar um Qigong, né? Uma acupuntura, tomar florais, meditar, procurar se equilibrar de alguma forma, isso é muito importante. O Long, a palavra dragão, que no ideograma chinês que se fala Long, né, na transliteração para o alfabeto ocidental, está presente na cultura chinesa e também nas artes taoístas. O dragão é o animal, né, a ideia, a representatividade, ou melhor, a representação do dragão na cultura taoísta é muito antiga, né? Então, aqui a gente tem uma imagem muito conhecida que é o imperador amarelo com um dragão ao seu lado, né? Diz a história que o imperador amarelo, o Huangdi, tinha um dragão no brasão do seu reinado. Além disso, como os chineses consideravam o Huangdi como seu ancestral, imperador mítico, né? Ele às vezes se referem a si mesmo os chineses, como descendente dos dragões. Então, a linguagem, a imagem do dragão, né? O simbolismo do dragão, ele é muito antigo na cultura chinesa e é muito forte, né? Não poderia deixar de ser forte, né? Ele vai representar poder, energia vital, transformação, comunicação, conexão, liberdade e o caminho universal. Segundo a mitologia chinesa, é também o fazedor de chuva. Isso é muito interessante. Ele está no céu, né? Mas ele representa essa relação de todo o ciclo da natureza. Então, ele é aquele que retira da terra, retira a água da terra, sobe nas nuvens até o céu e borrifa a água de sua boca para fazer a chuva. Pouca ou muita chuva é uma indicação de desarmonia entre os seres humanos e a natureza. Por isso que esse dragão, que vai receber uma força do céu muito forte,
fala dessas desarmonias que podem acontecer na natureza em 2024. Ele também possui poderes mágicos que lhe permitem alterar as formações naturais e pode voar facilmente entre o céu e a terra. Ele pode penetrar na rocha com facilidade, assim como os peixes vivem na água e os seres humanos precisam do ar. Se quisermos encontrar um dragão, simplesmente olhamos para o céu. Lá é a sua morada. Na mitologia chinesa, o dragão quase sempre aparece entre as nuvens, como eu falei antes, um animal mítico. Essa imagem que eu coloquei aqui é de um rio em Portugal, que tem uma forma de um dragão chinês. E é muito interessante, porque nos fala da força do dragão na Terra, a força do dragão na Terra como água, como um rio, né? Ele percorre a Terra como se fosse um dragão, um rio, né? É interessantíssimo. Essa velocidade do rio, né? Esse contorno aqui, como se fosse um dragão percorrendo a própria Terra. E o nosso dragão aqui, ele também aparece no céu. Eu coloquei uma imagem aqui de um dragão, uma imagem da televisão chinesa, que eu até congelei. É um dragão, ele está em uma nuvem aqui. Eu vou tentar sair um pouco de lado para vocês verem. É como se fosse uma nuvem na forma de dragão. A própria ideia do dragão que vive no céu, né? Então, a ideia do dragão que está no céu. E esse dragão, qual é o objetivo nosso em 24, né? Os mestres dizem que nós devemos pacificar o dragão. O dragão já tem muita força e ele recebe mais força do céu. E aí ele vai se movimentar com muita força. E aí, cabe a todos nós, isso como uma grande mensagem, pacificar esse dragão. Pacificar esse dragão interno e pacificar o dragão externo, né? Primeiro, pacificar o interno para que a gente tenha um externo mais harmonioso. E sim, através do cultivo diário das nossas práticas. Essa é uma grande mensagem para 24, né? Observar diariamente nossas atitudes com todos os 10.000 seres, com todos os seres, com a totalidade de seres. Isso é muito importante. Então, todas essas práticas taoístas, elas podem nos ajudar. E eu aconselho também, né, que a gente faça a leitura do I Ching. Porque eu até coloquei essa frase do Confúcio aqui que diz, né? As nuvens seguem o dragão. As nuvens falam do próprio tempo, né? Da própria ideia desse movimento do céu. Então, é como se o céu seguisse também o dragão. E aí, não tem como não falar sobre o hexagrama 63, que é o hexagrama do I Ching, que a gente traduz por criativo. São o hexagrama das 6 linhas Yan. E quando nós vamos estudar as 6 linhas, elas nos falam do próprio movimento de elevação desse dragão. O dragão submergido que consegue, passo a passo, linha a linha, se elevar. E a 5ª linha, que é a linha da consciência, 9 é o Yan, ele vai nos dizer o seguinte, Confúcio nos diz o seguinte, né? Dragão voando no céu é a realização do grande homem. Então, esse é o momento pleno do grande voo, né, do grande encontro. É nesse momento que não só as nuvens, mas também o homem sábio, o homem que está numa posição elevada, o homem que tem consciência, né, ele consegue enxergar, ele consegue se aproximar, consegue se conectar a esse céu. Então, a grande mensagem para 24 é o nosso trabalho interior, né? O nosso trabalho interior nos elevando, nos tornando mais tornando as nossas forças, né? Nossa qualidade de vida, transformando nossa vida. E aí é preciso usar a virtude do céu, a virtude do dragão, né? Aquele que consegue se elevar, né? Consegue se transformar, consegue aprimorar o seu autoconhecimento, consegue se desenvolver. Mas ele sabe que ele tem uma relação com a terra, né? A gente fala do cachorro aqui, que se relaciona com o dragão. Então, esse eixo do céu que se transforma
sem esquecer das transformações no nível da materialidade, no nível da consciência terrestre, o que nós fazemos aqui. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre o Ano Novo Chinês, sobre a imagem do dragão, né? Queria agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né? Para terminar, é uma passagem que eu gosto muito, que é a passagem que nos fala de uma figura simbólica, melódica do ano, né? Que nos diz que o ano do dragão é o fogo do farol. O fogo do farol, ele vai nos dar mais uma imagem interessante sobre a elevação. O fogo do farol é algo que ilumina o obscuro, fazendo com que possamos enxergar o que está longe. A mensagem, segundo essa linha, essa escola de pensamento chinês, seria aproveitar o ano do dragão da madeira para o desenvolvimento do nosso autoconhecimento. Ampliar nossos horizontes, como eu falei lá no início, entretanto, sem esquecer o que está ao nosso lado. O farol, ele tem a capacidade de iluminar ao longe, mas ele precisa do aprendizado com o que está próximo. Esse seria o grande desafio também, né? Como ordenar, como a nossa vida, olhando para o que está à frente, ampliando os nossos horizontes, mas sem perder o que está próximo, né? Então, autoconhecimento, sem desprezar a terra onde nós pisamos, o nosso dia a dia, né? Então, sim, agora eu vou findar. Eu deixo aqui o meu obrigada a todos. Deixo aqui os nossos contatos, né? No Facebook e no Instagram, tá? Eu queria agradecer muito a todos que estão aqui. Marie, eu não sei se você tem alguma pergunta aqui para a gente somar aqui a nossa live, a nossa palestra de hoje, né? E Então, tudo Thelma, bem? tudo bem? Então, eu gostaria sim de perguntar, né? Acredito que todo mundo que chega até aqui, né, está bastante engajado, né, com todo o conteúdo que você falou. E aí, então, eu queria saber, né, como é que a pessoa faz para fazer o mapa com você, né? Então, estou entendendo aí que esses contatos são para fazer o contato com você, se desejar fazer o mapa, né? Uhum. E assim, se existe, né, dentro da astrologia, taoísta, né, Ziwei do Sul, se existe algo como o mapa e o trânsito anual, né, e se é possível você falar um pouquinho sobre isso. Sim, esses são os meus contatos, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho feito alguns mapas com muita coisa, né? E é muito interessante aproveitar esse momento de mudança de energia, né? É bem importante. Sobre os mapas, né, a gente, como eu falei, eu vou voltar lá, ver se eu consigo voltar em algum slide, em que o mapa, ele saber, a gente abre o mapa, a gente gera um mapa, né? A partir desses dados pessoais que são transformados, codificados, né? Então, gera essa carta. É uma carta que a gente chama. Ela tem 3 níveis de interpretação. Ela tem um mapa natal, ela tem um mapa de 10 anos, decênio, que a gente chama de grande limite, e a gente tem um mapa do ano, um mapa anual, que fala do ano do dragão. Então, por exemplo, a gente vai esmiuçar fazendo o mapa do ano, as características e potencialidades que você vai ter naquele ano, mês a mês, né? A gente faz o estudo de cada mês e também pode fazer um estudo de cada palácio, né? Então é algo mais detalhado. É muito interessante porque, como eu falei, ele abre possibilidades que até então poderiam não estar visíveis, né? Naquele momento ele pode favorecer ou desfavorecer determinado palácio. Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer um empreendimento, se entra uma estrela favorável, uma casa que não é tão favorável, mas naquele ano ela fica favorável, eu digo, olha, é um ano bom para investir em alguma coisa, naquilo que você deseja. Se não, eu digo, se recolha, é um ano sabático, vai para outro caminho da sua vida, vai para o autoconhecimento, vai ver a relação é, pessoal, em suma. Tem várias outras possibilidades. O mapa é muito interessante por causa disso, né?
Então, eu geralmente, com quem me acompanha, eu geralmente faço um grande mapa, eu falo do destino, que é muito interessante, que o destino é aquilo que a gente vem com o destino, né? Mas a gente faz um destino. Então, o mapa ele dá uma orientação a você, né? Você não é a ideia de que o mapa é algo congelado, não, ele não é retrato, ele é algo que está sempre em movimento, né? Então, mesmo o mapa natal, a gente não, esse mapa traz possibilidade para você viver 120 anos. Ora, a maioria de nós aqui nós não temos 120 anos, né? Então a gente ainda tem futuro, quer dizer, possibilidades de vida, né? Então é muito interessante nesse sentido. E o 24 ele foca muito no aspecto do ano. E o do grande limite, dos 10 anos, ele dá possibilidades para um empreendimento. Eu quero fazer uma graduação, um mestrado, doutorado, quero trabalhar numa área. Aí eu vou ver a carreira, por exemplo, né? Eu quero ter filhos, quero acompanhar a possibilidade desses filhos crescerem. A gente vai ver isso na casa dos filhos, por exemplo, né? Então, tem linguagens, tem maneira de ver, né, muito específicas. É uma astrologia fascinante. Você não me perguntou, mas eu vou fazer a diferença entre o Bazi, que é 4 pilares. 4 pilares está aqui dentro desse mapa. 4 pilares a gente chama de energias, e não astrologia chinesa, que é o que todo mundo conhece, mas aqui no Ocidente é mais conhecido, né? O Bazi eu vejo como uma área energética, né? Porque ele não fala em estrelas. O Ziwei usa estrelas, efetivamente. O Bazi trabalha com 4 pilares. E aí ele vai fazendo associação desses 4 pilares a áreas da sua vida, ou fases da sua vida. É muito interessante, é muito rico, e é o que a gente conhece aqui, pelo menos no Brasil, como astrologia chinesa. O Ziwei Doshu ele abre outras possibilidades, ele vai além, né? Então, sem menosprezar o Bazi, que é um conhecimento também fascinante, eu vejo o Ziwei como indo além nesse sentido, de abrir mais possibilidades, mais detalhes sobre o mapa. Tá? Sim, no mínimo a gente tem aí 13 palácios, né? 12 mais um São aí. 12, né? Na verdade, o 13º que você aí mencionou, Uhum. ele fica guardado em algum canto, em algum outro palácio muito específico. Ele é como se fosse uma possibilidade de transformação. Ele é como se fosse, não. Ele é verdadeiramente uma joia que nos é dada, né? Um motivo que nos é dado para a transformação. Joia porque qualquer coisa pode ser uma joia se você souber trabalhar como joia, né? Um pouco a ideia do que o mestre dizia. A pedra, ela pode ser lapidada. Então, na verdade, o palácio, esse 13º, se chama corpo, ele é um lapidador que nos é dado para melhorar aquela área da nossa vida, né? Então, é como se você tivesse ganho um bônus, né? Na hora que você veio, né? As divindades, os mestres, que a gente entendia como, né, como tal, né, e nos deram esse bônus a mais para nos ajudar na nossa vida, na transformação da nossa vida. Então, Que é o destino Palácio do Corpo, não é isso? é o palácio do corpo. Então, destino ele vem, né? O destino o mapa fala da quantidade de sopros que nós temos. Nós nascemos com uma quantidade de sopro, tá? E esse sopro ele pode ser gasto da melhor maneira possível, se você tiver uma estratégia de vida, né? O mapa é essa estratégia, ele aponta estratégias, né, para que você possa aproveitar essa quantidade de sopro. Então, é nesse sentido que eu aconselho o Ziwei do Sul. Você sabe que é um conhecimento com o qual eu me identifico bastante, né? Ele é impressionante no sentido de como muitas das vezes ele cai como uma luva, ele acerta, digamos assim, né? E ele traz grandes possibilidades de transformação. Então, por isso eu escolho sempre falar sobre ele quando eu falo sobre o ano do dragão, né? E nada mais enriquecedor do que o dragão nesse ano de 24, que é justamente na casa dele, né? Então,
a ideia mítica de um dragão, né? A gente vê muitas imagens do dragão se movimentando, dragão no céu, dragão na água, dragão, né? Dragão lutando, né? Dragão marcial, né? E na visão chinesa, na visão taoísta, melhor dizendo, que o taoísmo ele vai, né, ter elementos próprios, né, da cultura chinesa, mas também da tradição dele, da tradição do Tao. O dragão é o espírito, é a possibilidade de transformação do nosso espírito. Então, justamente isso, né? É um ano de transformação do nosso espírito. Então, é uma grande mensagem para todos nós, 2024. Com certeza. Então, Thelma, eu queria muito agradecer a sua presença, a essa live muito instrutiva e em profundidade, que vai ficar aqui disponível, né? E assim, vou colocar na descrição os seus contatos também, né? E assim, que todos nós possamos aproveitar essa energia do dragão para nos transformar, né? Individual e coletivamente, de uma forma, eh, melhor, né? Uhum. E equilibrada. Tá ótimo, Obrigada. querida, muito obrigada, né. Até a Obrigada a próxima. todos os presentes, até a próxima, né. Então vou interromper aqui a gravação, né, e é isso. Muito obrigada, Obrigada, tchau, Maria. tchau. Tchau, gente. Obrigada.